Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Antes da gente começar, queria convidar todos a fechar os olhos nesse momento, para que a gente entre em sintonia com toda a espiritualidade amiga que está conosco. Em primeiro lugar, vamos sentindo a presença do nosso anjo da guarda, que cuida e zela por nós desde o nosso nascimento. Sentindo o amor de Maria de Nazaré nos envolvendo neste momento com seu amor de mãe. Ela nos abençoa e nos leva pelas mãos até a presença do seu Filho, o nosso Mestre Jesus, que nos recebe agora, de braços abertos e um sorriso largo no rosto. Então Cristo, nesse momento, nos abraça, nos envolve com seu amor de irmão maior, que quer o nosso bem. Então Cristo, nesse momento, nos convida a viver o seu Evangelho e nos mostra o caminho até Deus, nosso Pai, a qual só temos a agradecer por todas as oportunidades que tem nos colocado. E como forma de gratidão, vamos entregando a Deus a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, eu queria trazer um tema essa noite que tem sobre uma passagem de Jesus no Evangelho. Tem uma determinada passagem que Jesus ele é questionado por um fariseu qual que seria o maior mandamento, né? E Jesus responde: o maior mandamento, né, é amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a sua alma, de todo o seu conhecimento. E o segundo mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. E eu queria colocar hoje como reflexão esse trecho: amar ao próximo como a si mesmo. Quando a gente ouve essa frase, é natural que a gente só fixe, né, metade da frase. A gente se fixa no amar ao próximo e deixa ali o como a si mesmo um pouco de lado. Então, eu queria propor o seguinte: vamos inverter a frase? Essa frase, amar ao próximo como a si mesmo, vamos inverter ela. Então, se a gente inverter ela, a gente poderia dizer o seguinte: com a mesma intensidade com que você se ama, ame o seu próximo. Com a mesma força com que você se ama, ame o seu próximo. Com a mesma energia com que você se ame o seu próximo. Então, amar a si mesmo é uma colocação básica que Cristo colocou para a gente. E para a gente, assim, parece ser tão simples, mas nem sempre a gente segue isso. Às vezes a gente negligencia a nós mesmos, o nosso amor próprio, o nosso auto-amor. E é sobre isso que eu queria colocar hoje. Como está o nosso auto-amor? Numa escala de 0 a 10, como está o seu auto-amor hoje? E quando Jesus ele fala para a gente que o segundo mandamento é amar ao próximo como a si mesmo, ele na verdade ele está falando o seguinte: eu vou fazer uma analogia, né? Uma analogia do que acontece no avião, quando a gente vai fazer uma viagem de avião. Quem já fez deve se lembrar. Quando a gente vai viajar no avião, né? Você se acomoda na poltrona e tudo direitinho. E quando o avião está para sair, começa a ser anunciado algumas recomendações de segurança para o voo. Então, eles falam assim: apertem os seus cintos, travem, né, o encosto,
né, na posição vertical. E eles dizem assim, os comissários também dizem o seguinte: em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão à sua frente. Coloque primeiro em você e depois ajude a pessoa que estiver necessitando. Então, o auto-amor, ele é o oxigênio, é a máscara. Ele precisa primeiro, o amor precisa primeiro estar conosco, para que a gente possa transmitir ele em plenitude para o próximo. Então, isso traz para a gente a importância de desenvolver isso dentro de nós. Mas eu não estou falando também, deixar claro o seguinte: não confunda de forma nenhuma o auto-amor com o egoísmo, com o narcisismo. Isso, na verdade, o que que é? O narcisismo, o egoísmo, é você querer o bem só para você. Você quer que todas as pessoas, né, comecem a orbitar em volta de você para fazer só o bem, né, para você. Não é isso. O auto-amor é autocuidado. É você, com você mesmo, se cuidar, se proteger, manter um equilíbrio. E isso é o auto-amor. E o que acontece? Eu vou colocar aqui alguns pontos de atenção para a gente nessa situação do auto-amor, do amor próprio. Então eu vou colocar alguns pontos e a gente vai discutindo. O primeiro ponto que eu queria colocar é sobre algo que é comum hoje para nós, que afeta esse amor próprio dentro de nós. É nossas preocupações excessivas. Preocupa com tudo. A gente hoje está num nível assim de muita informação, informações, várias mídias chegam a gente por celular, por televisão, né, pela internet. E o que acontece? É muita informação e às vezes a gente começa a criar preocupações a mais daquilo que realmente a gente precisa se preocupar. A gente começa a se preocupar até com coisas que a gente nem sabe, situações ainda que nem aconteceram e tem às vezes a mínima situação de acontecer. A gente já está se preocupando. E o próprio Cristo, ele já alertava a gente sobre isso. Na próprio Evangelho, no trecho, no Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus, ele diz assim: qual de vós, com as suas preocupações, pode acrescentar uma única hora no curso da sua vida? Ele já está alertando a gente para tomar cuidado com essas preocupações excessivas. Um tempo atrás, agora há pouco que a gente passou recentemente na pandemia, eu vou dar um relato pessoal, né, para vocês. Aquele momento era um momento de tanto problema, tanta situação, tanta notícia pesada, que eu comecei a fazer um exercício. O exercício de dividir as minhas preocupações em duas. As preocupações que eram para mim reais, ou seja, preocupações que eu tinha alguma coisa, eu poderia atuar de alguma forma nessas preocupações. Algo onde eu tinha controle. As preocupações aonde eu tinha controle. E eu tinha aquelas preocupações que eu não tinha como controlar. Não estavam no meu poder de ação. Então eu dividi essas duas preocupações em duas categorias. E eu falei assim, peraí, aquilo que eu não tenho controle, eu não posso me preocupar com isso, porque está fora do meu controle. Então eu vou dar um exemplo. Estourou uma guerra em um outro país. E aí o noticiário vem com aquele monte de informação para você, você começa a se envolver com aquelas informações, e aí você pensa bem, você para e pensa e reflete, peraí, o que que eu posso fazer? Essa guerra está no meu controle? Não. O que eu posso fazer? Eu posso
fazer uma prece, eu posso fazer vibrações por esses governantes que estão atuando nesse conflito, mas de fato eu não tenho uma ação direta a ser realizada lá. Então é uma preocupação que eu não preciso alimentar. Aconteceu uma tragédia, por exemplo, essa tragédia que aconteceu lá na região sul. A gente se solidariza, a gente, a gente pode fazer uma campanha de doação de alimentos, de água, de ração para os animais, né, que estão lá. A gente pode até se voluntariar, né, para poder atuar lá. Mas é o seguinte, eu não posso alimentar a preocupação sobre aquilo, porque a solução de tudo aquilo não está no meu alcance. Então a gente precisa tomar cuidado com as preocupações excessivas. Primeiro ponto para o nosso auto-amor. Segundo, Jesus, no Evangelho, tem uma passagem que ele diz assim: reconcilia-te com o teu adversário enquanto está a caminho com ele. Jesus está falando sobre o perdão, a necessidade da gente perdoar as pessoas enquanto a gente está ao lado delas. Mas agora, falando de perdão, e como está o nosso auto-perdão? E aquele perdão, quando a gente lembra de alguma situação que aconteceu lá no passado, que quando você lembra, bate aquela culpa, aquele arrependimento, você começa a ressentir e começa a se martirizar. Por que que eu fui fazer aquilo? Eu não deveria ter feito aquilo. Eu não deveria ter feito aquela escolha. Então, isso é um outro ponto que a gente tem que tomar cuidado com a gente também se perdoar. O que aconteceu lá no passado, as escolhas que fizemos no passado, elas ficaram no passado. Então, a gente não consegue modificar essas escolhas que a gente fez lá. Mas como o próprio Chico falou, né? Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um de nós pode recomeçar hoje e fazer um novo fim. Então todos nós temos a oportunidade hoje de fazer uma mudança. E o arrependimento que a gente tem de alguma situação que fizemos no passado, que seja um arrependimento de positivo, que ele seja traduzido numa mudança de trajetória, uma mudança de rumo, um propósito de fazer diferente. Isso cresce e não fica nos machucando e a gente não fica carregando esse fardo conosco. E junto com o auto-perdão, tem algo que também é importante a gente ficar atento, que é a autocrítica. A gente começar a toda situação que a gente acaba cometendo um erro, uma falha, a gente se martirizar por aquilo. Cuidado com a autocrítica. É importante a gente se autoanalisar, né? Fazer uma autorreflexão sobre nós, mas cuidado com a autocrítica, ela, assim, muito pesada. Sabe por quê? Porque, como toda a humanidade, nós não somos perfeitos. Então, nós vamos cometer erros. Erros no trabalho, ou erros nos nossos relacionamentos, né, pessoais, profissionais. Então, o erro é natural, é o erro de quem vive. Todo ser vivente vai cometer erros. Então, que a gente possa se arrepender do erro, traçar uma nova trajetória, uma nova forma de viver para que não aquele erro não aconteça novamente e seguir em frente. Um terceiro ponto que eu queria colocar, também falando, tem tudo a ver com o nosso auto-amor, é o seguinte: o Cristo, ele sempre colocou o seguinte, que nós somos responsáveis pelos nossos atos, a cada um segundo as suas obras. Então,
Ele está falando sobre a lei de ação e reação. Toda escolha que eu fizer, né, ela diretamente vai estar ligada com uma reação. Então, todo ato positivo vai ter uma reação positiva. Todo ato negativo vai ter uma reação negativa. Então, nós somos, né, nós temos já uma certa liberdade de escolha pelos nossos atos. E aí entra algo também que é importante para nós, que a gente de fato possa fazer as nossas próprias escolhas. Nós de fato possamos traçar um roteiro para a nossa própria existência. Existe certa vez eu li um livro, e foi um livro interessante porque essa autora, ela trazia nesse livro os 5 maiores arrependimentos das pessoas no seu leito de morte. Era uma, era uma médica e ela trabalhava com cuidados paliativos e ela fez uma pesquisa com aqueles pacientes que tinham dias, semanas, meses de vida, quais seriam os seus arrependimentos naquele momento, da vida que eles tinham vivido, estava ali finalizando. E um dos maiores arrependimentos dessas pessoas, né, sobre a vida que elas viveram, elas diziam assim: eu gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida fiel a mim mesma e não a vida que os outros esperavam de mim. Ser uma vida fiel às suas próprias escolhas, não fazer as escolhas que as pessoas, que a sociedade desejava para mim. Então, que a gente também possa pensar o seguinte, de fazer boas escolhas e fazer aquilo que a gente tem a vontade de realizar. Não deixar para trás o sonho de fazer um curso, uma faculdade, né, uma especialização, uma fazer um hobby, né, que isso não se deixe, não deixe para trás algo que você deseja realizar. Né, para que lá na frente você possa olhar para trás pela vida, olhar para trás e olhar, enxergar a vida que você teve e falar assim, nossa, valeu a pena tudo que eu vivi. Foi bom. Eu vivi a vida que eu realmente quis viver e não vivi a vida que os outros, de certa forma, impuseram, quiseram impor a mim. E o quarto ponto que eu queria colocar sobre a questão do amor próprio, do auto-amor, ele também tem tudo a ver, sabe com o quê? Com o nosso corpo físico. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala, Kardec, ele diz assim, uma frase bonita, ele diz, amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, pois, né, pois o corpo é instrumento da alma. Esse é um outro ponto de cuidado. O corpo físico que nos foi nos dado como presente de Deus. Mas é um presente que a gente vai ter que devolver e prestar conta para Deus também, do que a gente fez com ele. Então, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que preservar esse corpo da melhor maneira possível, pelo tempo que foi, né, nos dado com ele. Então, cuidar da alimentação, do sono, fazer atividades físicas, para manter esse corpo, cuidar desse presente que Deus nos deu. E para terminar, eu acho que outro ponto que tem tudo a ver com esse auto-amor, o amor a si mesmo, é cuidar da nossa própria espiritualidade. Quando eu falo de espiritualidade, eu não estou falando de religião, mas eu estou falando, quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando de ligação com o sagrado, ligação com o divino, com Deus, com o ser superior.
não importa o nome. Que você mantenha essa conexão com a espiritualidade maior. Que você cultive isso através das suas preces, através da sua religião, indo à missa, indo ao culto, ao culto evangélico, indo a uma gira num terreiro de umbanda. Não importa. O que importa é a sua conexão com Deus. Porque é comprovado pela ciência, né, inclusive, que as pessoas que estão mais espiritualizadas, elas passam até melhor por doenças do corpo físico, elas se curam, né, elas levam tratamentos às vezes pesados de uma forma mais leve do que pessoas que são pouco, né, espiritualizadas. E tem tudo a ver com o quê? A espiritualidade que traz um autoconhecimento. Você conhecer, se autoconhecer, conhecer os seus defeitos, conhecer as suas virtudes. E esse ponto eu queria também puxar, né, a importância da gente fazer esse autoconhecimento, de você verificar os sentimentos que estão dentro de você. E aí você faz um juízo de valor se esses sentimentos vão fazer bem ou mal para você. E nesse sentido, eu queria trazer de novo o convite para a Escola de Aprendizes do Evangelho, que é uma escola que trabalha exatamente isso, o autoconhecimento, onde a gente pode nos enxergar como se tivesse um espelho na nossa frente. Então, se cada um, né, tiver essa oportunidade, que possa também conhecer uma escola de aprendizes do Evangelho, aonde a gente possa ter esse momento. Bem, para terminar, gostaria de trazer mais uma passagem do Evangelho, onde Jesus ele disse assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, mas ajunteis tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem podem corroer. Nessa passagem, Cristo está nos convidando a criar uma poupança espiritual. É uma poupança aonde ela não vai ter recursos materiais, nem de dinheiro, mas de boas obras na nossa vida. E esses tesouros que Cristo está falando para que a gente ajunte, são tesouros das nossas boas ações, o carinho que a gente teve com as pessoas que passaram à nossa volta, o amor que a gente doou, as pessoas que cruzaram a nossa vida. Que a gente possa desenvolver então esse auto-amor, o amor próprio, e esse amor próprio ele seja tão grande que a gente possa transbordar ele para as pessoas que estão em nossa volta. Então, que a gente possa auxiliar essas pessoas de forma equilibrada, tranquila, serena, que a gente possa nos amar tanto, fazer tanto a nossa própria luz brilhar e essa luz, então, iluminar as pessoas que estão à nossa volta. Esse, de fato, é a nossa missão aqui na Terra. E que a gente possa, depois dessa vida, né, essa vida que a gente tiver, no fim dessa nossa encarnação, que a gente possa olhar para trás e ver a existência e ter orgulho daquilo que a gente viveu, ter orgulho da vida que de fato a gente teve. Então, queria convidar todos a fechar os olhos nesse momento, em gratidão a toda a espiritualidade amiga, a Maria de Nazaré, a Jesus e ao nosso Pai, por estarmos aqui. E vamos vibrando muito amor nesse momento a toda a humanidade que está em sofrimento, aos nossos irmãos desamparados nas ruas, nos hospitais, nas casas de repouso, nos orfanatos, pedindo que o nosso Mestre Jesus
possa visitar cada um deles e levar essas boas vibrações que estamos doando nesse momento aos países em guerra, a todas as pessoas angustiadas e aflitas. E vamos pedindo também que o Cristo leve essas boas vibrações aos nossos familiares. E por alguma pessoa que precisa receber essas vibrações, que vai passar agora pela sua mente. Pense nessa pessoa que está precisando dessas vibrações. E pedindo que Jesus possa levar essas vibrações também, trazer a cada um de nós, renovando em nós a nossa fé e esperança para continuar nesta jornada. Obrigado, Pai, por estar conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Muita paz e muita luz a todos.